E aí, curiosos? Hoje vamos mergulhar em uma história de arrepiar sobre os perigos da radiação, trazendo à tona um dos eventos mais assustadores da história brasileira, o desastre do Césio-137, um dos elementos mais perigosos em termos de radiação que protagonizou um dos maiores desastres nucleares fora de usinas. Na década de 80, o nosso país foi palco de um episódio que parece ter saído de um filme de terror. Para vocês terem uma ideia, na escala internacional de eventos nucleares, que vai de 0 a 7, Chernobyl atingiu o limite, alcançando o número 7. E já o caso do acidente que vamos te contar, que ocorreu aqui no Brasil, chegou perto, sendo classificado como nível 5, indicando consequências devastadoras de alcance nacional. Esse incidente deixou todo o Brasil assustado, especialmente porque ocorreu apenas um ano e meio após a tragédia na usina nuclear de Chernobyl. Nós já fizemos um vídeo detalhando toda a história de Chernobyl, e se você ainda não assistiu, vamos deixar no primeiro link na descrição. Então prepare-se para uma jornada pela história do pior acidente nuclear da história do Brasil. Eu sou o seu apresentador Arthur Carvalho, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Gerando Curiosos. Em 13 de setembro de 1987, a vida em Goiânia tomou um rumo sombrio. Na região central da cidade, Wagner e Roberto, dois catadores de lixo, vasculhavam uma clínica abandonada em busca de algo valioso. Em meio aos escombros havia um objeto de aço e chumbo abandonado, como se fosse um objeto sem importância. Certos de que haviam encontrado a sorte grande, os dois carregaram a máquina até a casa de Roberto, ansiosos para desmontá-la e vender as peças. O prédio explorado pelos catadores de lixo era usado pelo Instituto Goiano de Radioterapia, especializados em tratamento de câncer. A clínica havia sido desativada 2 anos antes, em 1985, mas um aparelho de radioterapia, um tratamento que usa radiação ionizante, capaz de alterar a estrutura dos átomos e causar danos irreparáveis ao corpo humano, acabou esquecido no local. Simplesmente esqueceram como se fosse um projetor velho. Com ferramentas simples e sem conhecimentos dos riscos, Wagner e Roberto iniciaram a desmontagem da máquina. Em poucos dias, os efeitos da radiação começaram a se manifestar, causando náuseas, tonturas e diarreias. Eles não faziam ideia de o que estava causando aquilo era o próprio aparelho que eles estavam desmontando. 5 dias após o contato com o aparelho, Wagner e Roberto venderam o que restava da máquina para Devair, dono de um ferro velho. Ele imediatamente mandou 2 de seus funcionários, Israel e Edmilson, terminarem de desmontar a máquina em busca de peças valiosas. Dentro do aparelho eles encontraram uma cápsula com 93 gramas de um pó branco muito parecido com sal de cozinha. Fascinado pelo brilho azul da cápsula, Devair tomou uma decisão horrível e levou aquele pó para sua casa. A curiosidade e as notícias logo se espalharam por toda a cidade, e assim aquela cápsula foi compartilhada com amigos e familiares de Devair. Uma dessas pessoas foi Ivo, o irmão de Devair, que pegou uma parte do pó e levou para sua casa, e durante o jantar, ele apresentou o peculiar objeto para sua família. Sua filha Lady, de apenas 6 anos, acabou até mesmo ingerindo parte da substância sem perceber, pois suas mãos estavam contaminadas com material radioativo. A radiação se espalhou como um vírus invisível e acabou contaminando todas as pessoas que passavam por seu caminho. Em poucos dias, todas aquelas pessoas que tiveram contato com aquela substância começaram a apresentar os mesmos sintomas dos catadores de lixo, como indisposição, tonturas e vômitos. Antes de continuarmos essa história fantástica, eu te faço um convite. Te convido a se inscrever no nosso canal, se você não for um inscrito, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Venha fazer parte dessa comunidade de curiosos que cresce dia após dia. Nossas principais redes sociais estão abaixo na descrição. Muito obrigado por sua inscrição e vamos continuar. 2 semanas depois, Maria Gabriela, desconfiada dos sintomas cada vez mais graves, levou a cápsula à vigilância sanitária, onde foi finalmente descoberto o seu conteúdo, Césio-137, um isótopo radioativo originado da fissão nuclear do urânio ou do plutônio. Os núcleos instáveis do Césio-137 liberam partículas beta, um tipo de radiação capaz de penetrar no corpo humano e causar danos severos. Mas o problema não se limita a apenas isso. E durante a emissão dessas partículas, o Césio-137 se transforma em outro elemento radioativo, o Bário-137. Este, por sua vez, emite raios gama ainda mais nocivos,
por serem capazes de atravessar o corpo humano completamente, causando estragos irreparáveis. As análises iniciais dos cientistas revelaram que tanto o ferro velho como em volta da casa de Devair apresentava níveis extremamente altos de radiação. No entanto, como Devair havia distribuído a amostra de césio para outras pessoas, a radiação se espalhou pela cidade, resultando na evacuação de 7 áreas de Goiânia. Para agravar a situação, o governo ocultou a causa do acidente. Mais de 112 mil pessoas foram levadas para o Estádio Olímpico, onde passaram por uma triagem sem receber uma explicação clara do que estava acontecendo. Esse monitoramento indicou que 129 pessoas de Goiânia estavam gravemente contaminadas. Para compreendermos melhor o que aconteceu com essas pessoas, precisamos falar de uma unidade que mede a dose de radiação absorvida pelo corpo humano, chamada de Gray. Quando você faz um raio-x, você é exposto a 0,001 Gray, uma quantidade muito pequena. No entanto, entre 1 e 4 Grays, as células sanguíneas já começam a morrer, e a exposição a mais de 4 Grays pode ser fatal. Oficialmente, há apenas 4 vítimas registradas no caso. 3 delas estavam diretamente ligadas ao ferro velho: Israel e Edmilson, os funcionários que desmontaram o aparelho de radioterapia, e Maria Gabriela, a esposa de Devair. Cada um deles foi exposto a cerca de 5 Grays, sofrendo hemorragias internas e problemas respiratórios antes de falecer. A vítima mais conhecida do caso foi Lady, a sobrinha de Devair, que ingeriu comida com as mãos contaminadas de césio. Ela foi exposta a 6 Grays, resultando em danos nos rins, nos pulmões, hemorragias internas e perda de cabelo. Lady foi isolada em um quarto de hospital, porque os funcionários tinham medo de se aproximar dela. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer no hospital. Após seu falecimento, cerca de 2.000 pessoas tentaram impedir o funeral, temendo que o corpo contaminasse a área do cemitério. Como resultado, ela foi sepultada em um caixão de chumbo lacrado, que foi levado por um guindaste. Embora apenas essas 4 pessoas sejam consideradas vítimas oficiais, estimam-se que mais de 100 pessoas morreram nos anos seguintes devido à radiação. Uma dessas vítimas foi o próprio Devair, que foi exposto a 7 Grays e faleceu em 1994, 7 anos após a exposição, vítima de um câncer. Outros moradores sofreram não apenas sérios problemas de saúde, mas também preconceito, sendo excluídos pelos habitantes de bairros não afetados. Como ninguém queria morar nas áreas contaminadas, várias famílias que viviam nesses locais acabaram vendendo suas casas por valores muito abaixo do mercado. O caso foi levado até a justiça e, em 1996, 2 médicos e um físico ligados ao Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que abandonou o aparelho, foram condenados por homicídio culposo, que não há intenção de matar. No entanto, 2 anos depois, as penas foram extintas por um indulto do presidente Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, os resíduos do Césio-137 estão enterrados em 2 caixas de concreto na região metropolitana de Goiânia, junto com outras 6.000 toneladas de material contaminado. Neste local, funciona o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que realiza pesquisas e monitora os efeitos da radiação na região. Os especialistas garantem que não há mais risco de radiação, mas mesmo assim os moradores têm medo desse local. Afinal, saber que um acidente nuclear que afetou a saúde de mais de 1.000 pessoas aconteceu do lado da sua casa é um incidente muito difícil de esquecer. Me conte aqui abaixo nos comentários se você conhecia essa história brasileira. Eu quero saber da sua opinião. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e conhecidos. E deixe aqui nos comentários também os próximos vídeos que vocês querem ver aqui neste canal. Qualquer dúvida, pergunta, curiosidade que você queira saber, deixe aqui que nós iremos produzir especialmente para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e te espero na nossa próxima aventura, curiosos!